Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Carla Pereira, que é fisioterapeuta pélvica. A Carla, ela tem especialização em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, mestrado e doutorado pela Santa Casa de São Paulo, coordena uma pós-graduação em saúde da mulher e do homem na Santa Casa de São Paulo e membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. E, além disso, trabalha numa clínica privada, a Clínica Suia, aqui em São Paulo. Então, Carla, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. E a ideia é conversarmos a respeito da dor pélvica e da dor lombar na gestante. É, Vamos falar um pouquinho tanto da parte médica como da fisioterapia aí. Bom, gente, obrigada, doutor João, pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esses temas aí, que pouco se fala, né? Vamos ver o que a gente pode ajudar. Ótimo. Bom, então, primeiro dando um ponto de vista nosso ortopédico, né, que recebemos muitas dessas mulheres no consultório, especialmente comum, especialmente em serviços públicos, onde talvez a mulher tenha menos acesso à fisioterapia e outras terapias de suporte, né? Muitas vezes mulheres que já vinham com um quadro de dor lombar ou que já tinham alguma queixa nesse sentido já antes da gestação, né? Bom, fazemos uma avaliação médica, ortopédica. Obviamente que essas mulheres elas precisam de uma avaliação ginecológica também para avaliar que não tenha nenhuma causa obstétrica, uma complicação obstétrica que esteja causando essa dor. Mas se for colocar o fator número um para essas dores, são dores de origem mecânica, né? Dores associadas a uma sobrecarga, né? E aí, bom, fisioterapia, é aí que vai chegar em você, né? Chegou para você ali o pedido, ó, encaminhado o ginecologista, encaminhado o ortopedista, ó, precisa de fisioterapia para tratar uma dor lombar na gestante. Primeira coisa, isso é comum no começo da gestação, no meio, no final, em todo o tempo. Como é que você diferencia isso na avaliação dessas mulheres? Bom, vamos lá. Geralmente, né, a maior prevalência da dor lombar é entre o segundo e terceiro semestre. Tá? Algumas mulheres, assim que ficam grávidas, elas se já tem algum problema na coluna, alguma protusão discal, alguma hernia de disco, elas podem apresentar isso antes, tá? Mas geralmente, por alteração do corpo, da biomecânica, as mulheres elas começam a apresentar essa dor lombar aí lá pelo sexto mês, dali para diante. Tá? Porque há toda uma modificação aí do nosso centro da gravidade, né? A gente até brinca com a postura de uma grávida, quando a mulher está bem grávida, né? Postura de uma pata, né? O que ela faz? Ela abre a base de sustentação dela, né? Os pés. A barriga desloca o centro da gravidade para frente e ela joga o tronco para trás. E isso vai gerar o quê? Vai sobrecarregar a lombar dela. Tá? O próprio deslocamento aí do centro da gravidade já leva uma sobrecarga da lombar dela. E vem para a gente tentar ajudar essa mulher a diminuir essa dor. Por que eu falo diminuir? Porque ela tem aí uma causa mecânica, ela está grávida, né? É um momento transitório da vida dela e essa gestação, esse bebê, ele vai crescer mais, vai ganhar mais peso, vai ter mais deslocamento, então ela vai ter que dar uma adequada aí nessa postura dela. E o que eu acho importante falar é que nessa fase da vida da mulher, né, na gestação, o importante é que seja um profissional fisioterapeuta voltado para a área da saúde da mulher ou voltado para a área da obstetrícia. Por quê? Porque a gente tem algumas particularidades nessa fase que a gente não pode manipular alguma região aí da coluna, principalmente a parte lombar e sacral, onde a gente tem que ter toda a parte da inervação aí de útero, vagina e assoalho pélvico, né? Então, a gente sabe que a gente consegue aliviar essa dor lombar através de liberação facial, através de alongamentos,
mas a gente não pode usar alguns recursos aí na região lombar, por exemplo, ultrassom, eletroestimulação, para a gente não desencadear um trabalho de parto prematuro. Por quê? Porque ali na região do S2 e S4, a gente tem o sistema nervoso autônomo parasimpático, que eu tenho o nervo pélvico. O nervo pélvico, ele vai inervar a região ali de útero, bexiga e vagina e assoalho pélvico, né? Que ali também eu vou ter S2, S4, eu vou ter o nervo pudendo, que ele é um do sistema límbico, que também tem a região que vai inervar parte de assoalho pélvico. Então, eu preciso tomar muito cuidado da manipulação que a gente vai fazer nessa região para liberar essa dor lombar dessa mulher, para não estar desencadeando um trabalho de parto prematuro. Então, é muito comum alguns colegas até ligarem para a gente falando, o que eu faço? Eu falo, manda para mim. Né? Porque é diferente, né? A gente precisa tomar alguns cuidados aí, tá? Então, dá sim para a gente trabalhar aí muito com liberação miofascial. Primeiro a gente vai dar uma olhada na postura dessa mulher, né? O quanto que essa mulher tentar adequar o melhor possível para ela, tá? A gente pode trabalhar com relaxamento das cadeias também, posterior todinha. Então, a gente começa aí com relaxamento de isquiotibiais, que é importante, gastrocnêmio, a da face plantar, que já começa aí relaxar a cadeia toda. A gente pode trabalhar com a liberação aí miofascial também da parte lombar, massagens, liberação facial. Posso trabalhar muito com bolinha de tênis, eu adoro muito essa parte aí da ginástica holística que a gente trabalha, né, com rolo, os rolinhos de fáscia, né? Nada muito pontual, sempre para dar uma liberada, e os alongamentos também. Muito importante a gente fazer bastante alongamento aí de cadeia posterior, para poder dar um bem-estar para essa mulher, tá? Piscina é uma coisa muito boa, a gente sabe. Eu sou muito fã aí da hidro, eu sempre procuro pedir para as mulheres gestantes procurar fazer alguma atividade dentro da água, até porque tira bastante do peso, né? Legal. Bom, quando a gente pensa, então vamos por etapas, né? Quando a gente pensa nas atividades de relaxamento, massagem, liberação miofascial, normalmente a pessoa, o paciente, fica deitado com a barriga para baixo, né? É uma posição que ele relaxa, que, enfim, nessa posição que o terapeuta vai trabalhar. Na gestante, isso é um problema. Médio. Médio, porque assim, na gestante, a gente tem alguns recursos que eu posso fazer em decúbito dorsal. Por exemplo, posso trabalhar com um rolinho, vamos pensar um rolo de pilates, né? Aquele rolo, né? Que ela pode deitar no chão, né? Eu gosto muito de trabalhar no chão, né? E ela deitar aí a parte da cabeça e o tronco na região, para poder massagear a região e fazer uma liberação dos paravertebrais, tá? Então, pega a coluna inteira. Tá? Nós podemos trabalhar com bolinha de tênis também, além do decúbito dorsal, faz uma ponte, coloca 9 bolinhas na região da lombar, para poder soltar essa lombar também. Dá pra gente fazer. Dá pra gente trabalhar também toda essa parte aí, tanto com rolinhos, a gente tem esses rolos de liberação facial, ela deitada na parte posterior de gastrocnêmio ali, dos isquiotibiais. E dá para trabalhar com essa mulher em decúbito lateral também, né? Não tem problema nenhum. Então, a gente libera um lado, libera o outro lado. Até porque a gestante, ela não pode ficar muito tempo no mesmo decúbito. A gente tem que mudar ela, né? Ela, diferente de uma pessoa que não está, até em função do retorno venoso dela, eu tenho que sempre procurar mudar o decúbito dela, para não ter nenhum problema de retorno venoso aí. Então, a gente precisa ter um cuidado maior. Ótimo. Outras técnicas de analgesia, acupuntura, agulhamentos? Tá. A acupuntura é bem-vinda. Eu não faço acupuntura, mas eu sou uma fã da acupuntura. Eu acho que é bem-vinda, assim, no caso da gestante. O agulhamento tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem evidência ainda, né? O agulhamento está seco, né? A gente está falando do dry needling, né? Ainda não tem, assim, uma evidência que bate o martelo. Então, tudo que não tem uma evidência que bate o martelo, eu tenho um pé atrás. Como eu faço parte de um serviço
acadêmico também, a gente faz pesquisa, então a gente dá muito valor a que tem evidência, né? A gente sabe disso. Então eu tomo um pouco de cuidado com relação a isso. Agora, com cultura, não. Cultura é milenar, a gente sabe disso, e vai aliviar o seu sintoma. Então, só tomar cuidado para não pegar ponto de útero, né? Então, tem que tomar esses cuidados. Alguém que Mas eu acho que tenha hábito de trabalhar com gestante, sem dúvidas. sim, tem especialidades, né? Mas eu acho aquilo que não tem evidência tem que tomar cuidado, mas a gestante é um momento que a gente tem que olhar diferente para essa mulher. Legal. Calor local, alguma restrição para isso? Porque é uma técnica muito utilizada, até sauna, né? É muito utilizada para tratar para dor. E, no caso da gestante. Olha, se for uma bolsa de água quente, a gente sabe que o calor local superficial não tem problema. Tá? Porque, assim, se a gente for pensar, quantos centímetros eu tenho ali, né, da superfície até chegar na raiz nervosa, né? Então, dependendo da composição corporal de cada indivíduo, de cada mulher aí. O calor superficial, quanto que ele vai atingir de profundidade? Então, se a gente pensar em musculatura superficial, não tem problema nenhum, em calor superficial. Agora, os calores profundos são totalmente contraindicados, porque a gente não sabe qual vai ser a ação que vai ter aí na região lombar, nós estamos falando. Fora da raiz nervosa. Se for quadrado lombar, aí não tem problema. Se for glúteo, não tem problema. Tá? Agora, na região ali de sistema nervoso autônomo parasimpático, que fica bem ali na raiz de nervo, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado ali. Ali eu posso desencadear sim, porque eu estou trabalhando na raiz nervosa. Não fazer isso de uma forma indiscriminada, né? Quer dizer, sim, esse é o grande problema que a gente vê, né? Por exemplo, digito-pressão. Você vai fazer ali S2, S4, ou no plexo sistema nervoso simpático, né? T10, L1, L2. A gente toma muito cuidado com isso, porque de repente você pode desencadear um refluxo vagal também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre prefiro pecar menos, né? Ou esse excesso de cuidado, do que sair fazendo. A gente sabe que para dor, seja aguda ou crônica, a gente tem na fisioterapia vários recursos maravilhosos, né? A TENS é uma, né? Só que na mulher gestante é contraindicado fazer lombar. Qualquer tipo de aparelho é contraindicado? Deixa eu pensar. Vamos lá, na prática. Se produzir calor profundo, sim. Tá, vamos ver, ultrassom não deve ser feito, TENS não deve ser feito, ultrassom não. Na região, tá? Claro que se ela tiver assim, vamos pensar, o que geralmente às vezes também tem, tem gestante que evolui com uma decoivai, né? Porque, como assim do túnel do carpo, porque a gente tem mais edema, retenção hídrica, né? Então ela pode tem mulheres que posso fazer ultrassom na mão? Pode, não vai ter problema nenhum, porque é local, né? Ele não é um calor que vai disseminar no corpo, sim, não tem problema nenhum. Na lombar já é um pouco mais delicado para isso. É um pouco mais complicado. Então, eu prefiro ir mais uma coisa mais assim, superficial, ou um alongamento, que a gente sabe que não vai ser pontual, liberação miofascial, que não vai ter problema nenhum. Isso sim, mobilização pélvica. As mobilizações pélvicas, elas são muito bem-vindas, não só para liberar as contraturas, né, musculares, mas também já aproveitando essa mobilização pélvica aí para melhorar o encaixe desse bebê. Isso é muito importante, tá? Porque a mobilização pélvica tanto vai melhorar a tensão, vai promover o relaxamento, a mobilidade também e vai facilitar o encaixe desse bebê. Isso é muito importante. Ótimo. Algumas cintas ou alguma forma de suporte externo pode ser utilizado? Sim. Assim, olha, geralmente, vou pensar, a partir da 32ª semana, 33ª semana, a mulher ela começa a ter muita queixa, né, de peso sobre o púbis, uma pressão em cima do púbis. Aí parece que vai abrir tudo, ou minha vagina vai abrir. Então, aquelas cintas, aquelas faixas abdominais para a gestante, elas dão um certo conforto, um certo alívio, sim, para a mulher. A gente gosta muito das faixas mais largas, né, que são melhores para dar uma sustentação, tá? Isso é importante. Porque aí você alivia um pouco a tensão da lombar também, né? A gente tem que pensar nisso. Aliviar essa tensão. Tanto essas faixas, e uma coisa importante também, eu acho que você vai falar depois, como que ela deve dormir aí,
né, a postura de deitar. Exato. O próximo ponto que eu quero chegar é um pouco essa questão dos hábitos, né? Os hábitos. A primeira coisa, atividade física, acho que você já falou um pouco, então a grande maioria delas não tem contraindicação para atividade física e a hidro é uma ótima atividade, assim como outras atividades que vão manipular. E o outro fator que tem muita influência em dor é fadiga, é sono, né? Quer dizer, uma noite mal dormida tem muita relação com isso, né? Sim. E aí, obviamente, que existem algumas formas de você melhorar a qualidade do sono. Uma delas é a hora de dormir ali, posicionamento, colchão e tudo isso, né? Sim. O que você recomendaria nesse sentido? Olha, vamos separar um pouco. A fadiga, assim, o cansaço dessa mulher está muito relacionado à fase mesmo, né? A liberação de hormônios, uma série de coisas aí, né? O ganho de peso. Agora, com relação também à qualidade de sono, a gente sabe que uma qualidade ruim de sono leva a fadiga durante o dia, né? Isso né? Em qualquer pessoa. A gestação, a mulher tem uma chuva de hormônios, uma tempestade de hormônios o tempo todo, né? Então, a gente tem uma alteração aí de tudo, né? Não só da parte da biomecânica, mas também na parte fisiológica do nosso corpo, hormonal, endócrino aí. Bom, para a gente tentar, geralmente elas têm uma qualidade ruim, mais no final da gestação, né? Quando já tem aí uma compressão maior do diafragma, para ele já não consegue expandir tanto, respirar, né, tão confortável. A gente tem, assim, algumas manobras que dá para a gente fazer intercostais para melhorar a expansão desse diafragma e dar um alívio aí para essa mulher, né, dar um certo conforto. Isso é importante. Agora, posicionamento para dormir. A gente sabe, né, na gestante, sempre decúbito lateral esquerdo, na mulher, né, porque o retorno pela veia do lado direito, então sempre do lado esquerdo, e sempre procurando apoiar, né, com o travesseiro, com aqueles rolos, né, para poder apoiar a perna e apoiar a barriga também. A gente tem vários coxins aí. Hoje em dia tem muita coisa, né? Diferente de quando a gente nasceu. Quando eu nasci, eu sou mais velha, não tinha esses recursos, né? Mas agora tem vários coxins que dá para adaptar aí a barriga, o peso da barriga, um decúbito lateral, para a mulher ter um conforto melhor, para ela poder estar dormindo aí, né? Isso é importante. E a atividade física vem ajudar também no sono dessa mulher, né? Sem dúvidas. Mais alguma coisa, Carla, que você acha que falta aí em relação à dor lombar, dor pélvica na gestante? O parto, né? Essas mulheres, elas estão chegando, normalmente elas vão piorar essa dor, elas vão de fato procurar mais no terceiro trimestre de gestação, quando começa a chegar a hora do parto. Ela já está com dor. Como é que ela vai enfrentar o parto aí? Geralmente elas vêm pra gente com combo, né? Elas vêm com a dor lombar e a dor no pubis, né? Nessa região, né? Aí a gente faz um trabalho mais global, né? Quando ela vem pra gente, a gente já aproveita e já prepara essa mulher para o parto também. Então, eu já vou preparar ela para o parto e já aliviando a dor lombar dela e também trabalhando toda essa parte mais aí de assoalho pélvico, vagina, canal, para a gente preparar essa mulher para o parto, né? Então, elas acabam tendo assim, um bom resultado, mas lembrando o seguinte, em alguns casos, essa dor vai perdurar, não tem como, a gente faz, a gente trabalha, alivia, mas dali 2, 3 dias a dor volta, porque é uma dor mecânica. Eu tenho aí uma alteração mecânica e tem uma compressão mecânica aí, tá? Então, lembrando isso. Mas, no momento do trabalho de parto, né, a gente vai falar, elas vão estar com 2 dores, mas a dor da contração supera. Supera. Supera e aí saiu a criança do lombar também, já vai... Supera. A dor, assim, eu por experiência própria. Não, eu trabalho com obstetrícia já há algum tempo também. Mas a dor do trabalho de parto, tem mulheres que não sentem, né? Mas é raro isso, é bem raro. Mas a maioria, né, a gente sabe disso, a dor de trabalho de parto, ela é uma dor... supera qualquer outra dor. Então, não tem como você pensar... Quando a gente entra em trabalho de parto, não tem como pensar numa lombar, não dá. É bem diferente. Ótimo.
Aí depois que nasce, tudo fica resolvido. Aí começa a ter outras dores. Aí tem dor porque aí não dá de mamar direito. Aí porque não dorme também. Né? Ótimo. Bom, cara, acho que assim, de tudo isso, acho que algumas lições que a gente pode tirar. Primeiro, dor lombar, ela precisa na gestante, ela precisa dessa avaliação médica, porque tudo bem, a causa número um é mecânica, mas existem as causas não mecânicas, existem as complicações de gestação, existem até as complicações ortopédicas, né, desde ciáticas e outras coisas que precisam ser avaliadas e tratadas também, né? Feito isso, foi para o fisioterapeuta, vai ter aí diversos recursos de analgesia, enfim, tudo isso que a gente discutiu, mas aí acho que é o grande ponto, talvez, que precisa ficar ali de lição, é de que não é qualquer fisioterapia, né? Quer dizer, tem a gestação, ela interfere na mecânica e os Mas tratamentos interferem na o gestação. tratamento pode Então, interferir também no na trabalho da gestação. gestação e no Então, quer trabalho do dizer, parto. de fato, primeiro, tem resultado muito bom, mas precisa ser feito na mão de pessoas certas aí, né? Sim, e sempre com acompanhamento médico. Isso para mim é primordial. A gente não deve colocar a mão na gestante, no paciente, sem acompanhamento médico, sem conversar com o médico, sem estar junto. Isso para mim eu não abro mão, viu? Porque tem que ter uma parceria, uma autorização médica. A gente precisa estar nessa mão dupla. Não tem como. Tá? Isso é É importante. daquela coisa, a grande maioria das pessoas, a avaliação médica, olha, tá bom, vai para fisioterapia, mas tem aqueles casos em que de fato isso não é verdade e aí a gente não pode descobrir isso depois, né? Pois é. Né? Isso é válido. Cara, obrigado mais uma vez, acho que foi bem válida a discussão, espero contar aqui com Obrigada a você em outros você. momentos aqui. Tá bom. Fique com Deus. Obrigada. Até a próxima.